Atenção, este vídeo tem spoilers. A essa altura vocês já devem estar super acostumados a ouvir esse aviso na abertura de vários vídeos meus. Afinal, eu sinto que eu preciso ter espaço para dar spoilers quando eu vou criticar um filme ou uma série. E esse meu uso de spoilers sempre despertou reações muito variadas de vocês. Tem gente que diz que eu não deveria fazer vídeos com spoilers, tem gente que não só diz que gosta, mas também que se sente incentivado a ver os filmes e séries por causa dos spoilers que eu dou. E é claro, também tem pessoal que sempre tira sarro de mim, porque eu sempre aviso que vou dar spoilers, mesmo se o filme tivesse sido lançado 100 anos atrás. E eu entendo toda essa comoção porque spoilers é um tema que sempre gera uma discussão muito acalorada. Afinal, spoiler tem prazo de validade? E quando é preciso avisar que vai dar spoiler e quando não é preciso? Será que uma crítica de filme precisa dar spoilers para ser completa? E no final das contas, será que levar spoiler é mesmo o fim do mundo? Toda essa conversa é fascinante, então hoje, depois de tantos anos trabalhando com spoilers aqui no canal, eu decidi fazer um vídeo só para explicar a minha filosofia em relação aos spoilers. E para falar disso hoje, a Netflix me convidou para dar um spoiler daqueles sobre o grande lançamento que eles estão fazendo hoje. Eu tô falando de 1899, a nova série dos criadores de Dark. Essa é uma nova história cheia de mistérios sobre a tripulação de um navio que encontra outra embarcação destruída onde só sobreviveu uma criança. E a partir daí, um monte de eventos bizarros vão acontecer. Hoje eu vou contar para vocês o grande spoiler do final da temporada de 1899, então lá vai! No final vai ser revelado que a tripulação do navio Prometheus descobriu a existência de deuses perversos que controlam o mundo secretamente. E por essa descoberta, os deuses puniram o navio, destruindo ele. Afinal, a embarcação tem o mesmo nome do personagem da mitologia grega, o Prometeu, que foi punido pelos deuses por ter roubado conhecimento do Monte Olimpo e repassado para os seres humanos. E agora os personagens do outro navio vão ter que enfrentar esses deuses malignos para não sofrerem o mesmo destino do navio Prometheus. Pode ser que no final esse meu spoiler acabe sendo falso? Talvez. Mas para descobrir, vocês vão precisar ver todos os episódios de 1899 que já estão disponíveis na Netflix. Viu? Eu disse que o vídeo de hoje ia ter spoilers. Mas e aí, será que spoilers realmente importam? E como lidar com eles na era da crítica de cinema na internet? É disso que a gente vai falar agora. Como vocês sabem, eu sempre faço questão de avisar quando eu vou dar spoilers. E se eu faço isso é porque eu esperaria que todo mundo fizesse a mesma coisa. Afinal, como espectador, eu detesto levar spoilers. E por spoilers eu tô me referindo a praticamente qualquer detalhe sobre a trama. Porque às vezes vem alguém falar algo do tipo, porque tem uma cena muito boa de luta que um personagem pega e faz tal coisa e eu, não me conta, eu não quero spoiler. Aí viram e falam, mas isso não é spoiler. Como se spoiler fosse só entregar o final da trama ou então revelar alguma surpresa, uma reviravolta da história. Não, pra mim qualquer coisa que não tá na sinopse do filme já é spoiler, não quero nem saber. E isso na verdade é reflexo de um posicionamento geral que eu tenho com os filmes. Porque pra mim o ideal quando eu chego pra ver um filme ou uma série é assistir o mais às cegas possível. Quanto menos eu souber sobre a obra, melhor. E eu não tô falando só da trama da história, eu também tô falando da proposta da obra, do tom narrativo, porque quanto menos eu souber sobre essas coisas, menos expectativas eu crio e eu chego com uma mente muito mais aberta pro filme. É um jeito de deixar o máximo de espaço possível para aquela obra me surpreender. Então, se essa é a forma como eu gosto de ver os filmes, eu também quero estender essa oportunidade para quem vê os meus vídeos e, por isso, eu sempre aviso quando eu vou dar spoiler. Spoiler! Spoiler! E não importa se o filme que eu tô analisando acabou de sair ou se ele foi lançado 30 anos atrás. Eu sempre vou avisar quando eu der spoilers dele. E eu já percebi que por algum motivo isso incomoda uma galera. Sério, é tiro e queda. Sempre que eu aviso que eu vou dar spoilers de um filme que já foi lançado há mais tempo, sempre tem alguém pra deixar um comentário ou reclamando ou me zoando por causa disso. Pelo amor de Deus, avisar que vai dar spoilers de Psicose? Sério que tem aviso de spoiler de O Poderoso Chefão? E geralmente esses comentários continuam com algo do tipo, se as pessoas não viram esses filmes até agora é porque realmente não se importam, então nem precisa avisar elas que elas vão levar spoiler. E aí a gente entra naquela discussão que é, spoiler tem prazo de validade? Pra mim a resposta é muito clara, não, spoiler não tem prazo de validade. Uma galera tenta estipular algum tipo de prazo, tipo, se o filme saiu 5 anos atrás, 10, 30, tá liberado dar spoiler porque já deu tempo das pessoas assistirem e se elas não assistiram, problema delas, pode levar spoiler mesmo. Só que eu discordo completamente desse posicionamento, porque ele me parece surgir de uma postura meio egocêntrica.
Esse é um jeito de medir a experiência dos outros a partir da sua experiência. Como se todo mundo já tivesse que ter visto o que você já viu. Ah, se eu já consegui ver tal filme, as outras pessoas também já deveriam ter visto. Mas você sabe lá como raios é a vida dos outros? Às vezes as pessoas não tiveram oportunidade ou acesso àquela obra. Ou vai ver, elas estavam num momento de vida em que assistir determinado filme ou série não era nem de perto a maior prioridade delas. A verdade é que cada um tem o seu ritmo e o seu próprio tempo para assistir as coisas. E ficar esperando que todo mundo já tenha visto o que você já viu é olhar demais pro próprio umbigo. Além disso, eu não vejo sentido nenhum em quem se incomoda com os meus avisos de spoilers sobre filmes mais antigos. Isso rolou num vídeo que eu lancei um tempo atrás sobre o gabinete do Dr. Caligari. Nele teve vários comentários de gente reclamando porque eu avisei que eu ia dar spoiler de um filme lançado mais de 100 anos atrás. E aí eu olhava para esses comentários e pensava, por que isso irrita vocês? Se vocês já viram o filme, o meu aviso de spoiler não vai mudar em absolutamente nada a sua experiência com o meu vídeo. Mas para quem ainda não viu o filme, o meu aviso de spoilers faz toda a diferença. Então a impressão que passa é que quem está reclamando de um aviso desses está vindo de uma posição de superioridade cinéfila. Como se estivesse dizendo, esses plebeus ainda não viram esse clássico do cinema que eu já assisti? Por que você quer proteger a experiência cinéfila dessas pessoas? Elas não são dignas? Mas não é assim que funciona não, campeão. Ninguém é obrigado a ter visto todos os filmes lançados em toda a história da humanidade. Todo fã de cinema começa no mesmo lugar, sem ter visto os grandes clássicos, e aí vai assistindo eles pouco a pouco com o passar do tempo. Inclusive, você também já foi esse cinéfilo iniciante. Então só porque agora você tem uma boa bagagem de filmes, você acha que o restante do planeta tem a obrigação de estar no mesmo ponto que você? Por favor, né? Não é com esse tipo de postura superior que a gente vai incentivar as pessoas a ver os filmes clássicos. Em vez disso, a gente precisa instigar a empolgação das pessoas para verem essas obras. E é isso que eu tô fazendo quando eu aviso que vou dar spoilers de filmes lançados tantos anos atrás. Eu tô dizendo para as pessoas, se você quer aproveitar ao máximo o meu conteúdo, eu recomendo que antes você veja o filme. E eu sei que isso funciona porque eu já recebi relatos de vários de vocês dizendo que os meus avisos de spoilers fizeram esse tipo de incentivo. Muitos de vocês já me falaram que foram ver clássicos do cinema só porque queriam ver o meu vídeo sem o medo de tomar spoilers. E nesse processo acabaram descobrindo filmes maravilhosos que ainda não tinham visto. E isso é o que eu acho mais incrível. Porque no fim das contas, o que eu mais quero fazer com o meu trabalho é incentivar esse senso de descoberta com o cinema. E como os meus avisos de spoilers incentivam isso, eu vou continuar adotando essa prática. E se isso incomoda algumas pessoas que já viram esses clássicos, aí o problema é dessas pessoas. Então, para recapitular, não, spoilers não têm prazo de validade e, sim, sempre precisa avisar quando você vai dar spoiler. Absolutely not, no spoilers. Mas será que não seria só mais fácil eu evitar ter dor de cabeça e simplesmente lançar os meus vídeos sem spoilers? Será que é preciso mesmo de spoilers para fazer uma boa análise? Bom, eu acredito que é sim possível você fazer uma boa crítica de filme sem dar spoilers. Inclusive, é isso que profissionais da crítica fazem há décadas. Por exemplo, para dar uma boa noção da trama, basta você falar da sinopse. E a partir daí é possível comentar sobre o uso da linguagem cinematográfica sem necessariamente entrar em detalhes da trama. Você pode falar como a edição dita o tom narrativo, como as performances dão vida aos personagens, como a fotografia pode simbolizar certas temáticas. E aí você vai amarrando essas coisas pouco a pouco num raciocínio maior e mais coeso sobre a obra, enquanto você fica dando voltas nos spoilers. Mas ainda assim, eu acho que uma análise crítica sem spoilers sempre vai parecer mais limitada. Se o objetivo é se aprofundar ao máximo na obra, você vai precisar dar spoilers. Afinal, esses detalhes da trama quase sempre são essenciais para ilustrar as principais ideias da obra. Por exemplo, uma ação específica de um personagem pode ser o melhor exemplo da filosofia defendida pelo filme. Ou então, uma reviravolta do terceiro ato pode revelar como o filme subverte o próprio gênero cinematográfico. Sem contar como as cenas finais dos filmes muitas vezes são o arremate de tudo que aquela obra quer dizer pra gente. E se você não trouxer esses spoilers, o seu raciocínio crítico sempre vai ser obrigado a ficar cortado pela metade. Você vai poder indicar que certas ideias estão lá no filme, mas você não vai poder detalhar
como essas ideias ganham vida. Você sempre vai ter que usar meias palavras. Por isso, para uma crítica alcançar o seu maior potencial de análise, ela vai precisar dar spoilers. Veja bem, eu não estou dizendo que críticos de cinema que não dão spoilers estão errados. Tudo vai depender do objetivo específico daquela pessoa com o texto dela. Para certos casos, faz mais sentido você evitar os spoilers, enquanto para outros faz mais sentido você trazer os spoilers. No meu caso específico, eu prefiro trazer os spoilers, avisar que eu vou fazer isso e depois seguir tranquilo na minha análise sem ficar me podando. Sim, eu sei que isso pode frustrar muita gente. Muitos só querem entrar no meu vídeo e saber logo o que eu tenho a dizer, ao invés de parar o meu vídeo, ir lá assistir o filme, voltar no meu conteúdo e aí sim continuar. Mas será que seria melhor mesmo se eu não desse os spoilers? Beleza, vocês teriam acesso mais imediato aos meus comentários, mas eu não estaria entregando a melhor análise que eu poderia entregar. Então é uma questão de colocar na balança a urgência do comentário rápido ou a paciência para ter o melhor comentário que eu possa oferecer. Eu sempre escolhi a segunda opção, porque eu fico mais satisfeito com o texto e vocês ganham um conteúdo mais rico. Spoiler alert! Vendo todos esses esquemas para evitar tomar spoilers, muita gente pode até achar exagero. Porque outra pergunta muito válida é, afinal, tomar spoiler é essa catástrofe toda? E o pior é que, olha, eu não acho que seja não. Por mais que eu sempre evite levar spoilers, eu também admito que eles não são cruciais a ponto de arruinar completamente a experiência da obra. Essa foi uma lição que eu aprendi na adolescência quando eu estava lendo pela primeira vez os quadrinhos de Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons. Eu estava lá na metade da HQ mais ou menos e decidi fazer uma pausa e fui na internet procurar saber mais sobre o Watchmen. E aí eu encontrei um artigo, estava lendo o artigo e aí no meio do texto o cara simplesmente revelava do nada quem era o grande vilão secreto da história, sem ter dado aviso nenhum de que o texto tinha spoilers. Nossa, eu fiquei possesso, eu achava que o restante da minha leitura estava completamente arruinada. Mas eu segui em frente e depois, quando eu terminei de ler Watchmen, eu percebi que aquele spoiler que eu tinha levado nem era a coisa mais importante do final. Na verdade, o mais impactante era o plano secreto do vilão, que só é revelado nas páginas finais. E mais importante ainda eram as temáticas e as discussões filosóficas que eram levantadas por esse desfecho. E essa experiência se repetiu com o passar dos anos. Eu levava spoiler de alguma coisa, ficava bolado, e depois eu assistia a parada e via que tinha muito mais a ser apreciado para além daquele spoiler. Foi assim que eu aprendi uma lição fundamental, de que numa história, às vezes o mais importante não é nem saber o que acontece, mas sim como as coisas acontecem e como elas são narradas. Qual é a construção que leva aquele spoiler? Quais são as ramificações dele? Quais outras surpresas existem na história? Sem contar o que eu sempre defendo aqui. Um filme não se resume somente ao seu roteiro. Ele pode encantar a gente com muitos outros elementos da linguagem cinematográfica, como a fotografia, o trabalho de câmera, as performances, a trilha sonora, a direção de arte. Então achar que um spoiler da trama é suficiente para arruinar um filme por completo é esquecer dessas outras facetas artísticas da obra. É por isso que eu acredito que a gente ainda pode apreciar muito um filme, mesmo se a gente tiver levado spoilers dele. Agora, se eu puder curtir isso tudo e ainda por cima não levar spoilers, melhor, né? Então eu vou continuar tentando me esquivar dele sempre que possível, sim. Ó, eu sei que eu tô muito satisfeito de finalmente ter dedicado um vídeo inteiro só pra falar desse tema, porque os spoilers e como eu lido com eles são uma parte fundamental do meu trabalho aqui no canal. Não só porque eles traduzem a visão que eu tenho pro Entreplanos, mas também porque eles moldam a experiência que vocês têm com os meus vídeos. E eu entendo que às vezes alguns de vocês possam se frustrar com essa minha abordagem, mas saibam que se eu trago spoilers e aviso da presença deles, é sempre com duas intenções. Primeiro, trazer para vocês as melhores análises que eu sou capaz de produzir. E, segundo, incentivar em vocês a paixão por descobrir obras que vocês ainda não viram. E se no final das contas isso fizer vocês se encantarem ainda mais pelo cinema, então eu vou sentir que eu fiz o meu trabalho direito. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Como vocês lidam com os spoilers? E vocês acham que o spoiler tem um papel importante na crítica de cinema? Comentem aqui embaixo porque eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a gente a manter o Entreplanos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta, você escolhe um valor e deixa um comentário que fica destacado com uma cor diferente. Mas se quiserem ajudar a gente com um valor mensal, vocês podem entrar na nossa campanha do Apoia-se.
E aí vocês ganham acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo para os nossos apoiadores. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Os detalhes da nossa campanha do Apoia-se estão no link aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ver falando ainda mais sobre cinema na internet, vocês podem me seguir nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.